Terminou no Newton Santos, jogo empatado em 1-1, Botafogo versus Fluminense, e um resultado que acaba sendo frustrante, assim podemos dizer que por parte da torcida do Botafogo, por parte do Botafogo. Entendendo o contexto da partida, um Fluminense com um time praticamente todo reserva, um Botafogo quase que completo com seu time titular, jogando dentro de casa, a torcida foi ao jogo, compareceu, apoiou, e o Botafogo tinha hoje a faca e o queijo na mão para sair vencedor desse confronto. Mas o Botafogo acabou tendo um início de segundo tempo muito ruim, eu diria que na parte anímica, nem tanto assim na parte tática, né? Claro que a parte anímica e a parte tática andam lado a lado. Mas até o Vitinho falou na entrevista no final ali do jogo que o Botafogo não pode repetir esse nível de atuação que teve no início do segundo tempo. O Botafogo pediu para levar o gol do Fluminense e só foi reagir, só foi tentar jogar no segundo tempo, ter um pouco mais do controle da partida após levar o gol. Tava tão escancarado, toda hora a bola de um lado para o outro dentro da área, que o Botafogo levaria o gol, e isso aconteceu. E com o Fluminense colocando o Ignacio, um dos seus zagueiros, dentro da área naquele momento, né? Ele acabou completamente livre, só tendo o trabalho de fazer o gol. E não foi uma partida boa do Botafogo como um todo. O Botafogo já fez partidas, já fez jogos muito melhores na parte defensiva e na parte ofensiva. Hoje não foi um jogo equilibrado do Botafogo. O time até conseguiu criar sim boas oportunidades de gol e poderia ter matado até o jogo. O Montoro tem uma bola linda de 3 dedos para o Vidalba, que definitivamente não fez um bom jogo. Nem o Cauã Toledo nem o Vidalba conseguiram ter uma atuação de alto nível hoje com a camisa do Botafogo. Mas eu vou te explicar um pouco aqui no nosso tabuleiro tático o que aconteceu nesse jogo e o porquê que a partida ficou meio que travada em alguns determinados momentos. Até foi um jogo bom da gente assistir, um jogo lá e cá, mas não foi aquele jogo rico tecnicamente e taticamente. Eu acredito que o Botafogo não conseguiu obter nenhuma grande vantagem, por isso que não conseguiu também vencer o jogo. E esse era o comportamento tático do Fluminense e do Botafogo antes da bola rolar. O Botafogo hoje jogando em um 4-2-3-1 e o Fluminense também jogando em um 4-2-3-1. Os dois times eram espelhados, mas se organizavam com bola e sem bola de forma diferente. O Botafogo, quando tinha posse de bola, tinha o Arthur Cabral funcionando como centroavante, o Cauã Toledo realmente era esse jogador mais do lado do campo, e muitas vezes o Cauã Toledo podia ser esse jogador para dar amplitude para o Alex Telles pisar um pouco mais por dentro, mas a ideia do Botafogo era ter esses dois jogadores muito próximos, e hoje o Montoro funcionando de fato como um camisa 10. Muitas vezes o Montoro sai da esquerda para o meio, hoje o Montoro jogou de camisa 10. E o Montoro teve uma boa atuação, a gente sabe da qualidade do Montoro, né? Só que não tem como ele carregar todo mundo nas costas sozinho. Até poderia ter carregado, né? Deu alguns passes muito interessantes. O Vidalba era o extremo pelo lado direito e definitivamente nem Vidalba e nem Cauã Toledo tiveram uma boa jornada com a camisa do Botafogo. Erraram muito, não conseguiram dar seguimento às jogadas, perderam a maioria dos duelos no 1 contra 1, o Toledo contra o Samuel Xavier e o Vidalba contra o René. O Vitinho era um lateral que também atacava bastante. Quando o Vidalba vinha um pouco mais por dentro, o Vitinho tentava ocupar esse espaço deixado aqui. Por exemplo, se o Vidalba carregasse o René e o Serna não acompanhasse, teria um Vitinho aqui sobrando um pouco mais. Mas geralmente o Serna acompanhava, mas em alguns momentos o Vitinho, você via ele aparecendo completamente livre quando o Serna não acompanhava ele, mas o Botafogo não conseguiu aproveitar. O Danilo funcionava como um jogador nessa saída de bola aqui na primeira fase de construção do Botafogo, com o Medina sendo esse jogador atrás desses dois do Fluminense que pressionavam, que eram o Castilho e o Ganso. Justino abria mais e o Ferrarese abria mais. Só que esses jogadores iam se movimentando e quando o Botafogo tinha mais a bola no campo de ataque, o Danilo avançava, o Medina avançava, eles tinham liberdade para ir para o campo de ataque e tentar jogar por dentro. O jogo por dentro do Botafogo hoje não funcionou tão bem. Eu senti um Botafogo hoje sem o controle da partida como costuma ter quando joga em casa. E esse foi um erro grande do Botafogo. Um jogo abaixo tecnicamente do Danilo, cometendo muitos erros. E o Medina tendo que suportar muito, carregar muito esse meio de campo do Botafogo. E foi um problema hoje sem o Huguinho. Então o Botafogo com bola se comportava assim, até conseguir levar algum perigo contra esse Fluminense que marcava em um 4-2-4, contra esse Fluminense que podia marcar em um 4-2-4, porque o Serna podia fazer e o Soteldo aqui, uma linha praticamente aqui na frente para tentar impedir essa bola de entrar no meio de campo do Botafogo. Só que quando o Fluminense já tinha perdido essa pressão, né, baixava o Soteldo e baixava o Serna para acompanhar os jogadores do Botafogo. Mas a ideia do Fluminense era marcar um pouco mais lá em cima, com um bloco mais alto, e tirar essas opções de passe por dentro do Botafogo. Só que quando o passe entrar, o Botafogo tinha um caminho bom para percorrer pela frente, só que não conseguiu ser tão perigoso assim.
E esse foi muitas vezes o desenho do primeiro tempo. O Fluminense, quando tinha a posse de bola, o Soteldo abria aqui na ponta direita, dava bastante amplitude, com o Samuel Xavier pisando mais por dentro. Hoje o Soteldo jogou realmente por esse lado e teve embates que trouxeram dificuldade para o Alex Telles. Do outro lado era o Serna que dava amplitude, com o Vitinho marcando ele. O Vitinho também teve dificuldades hoje nos embates contra o Serna. Justino Ferrarese na zaga do Botafogo, o Castilho era o centroavante e o Ganso tinha muita liberdade de flutuar pelo campo, de aparecer jogando nesse entrelinhas do Botafogo. O Otávio era o pivô de construção do Fluminense, o Medina marcava no Botafogo, o Danilo baixava o Cauã Toledo também, baixava o Vidalba, o Montoro baixava também com o Arthur Cabral para marcar. E a ideia do Fluminense era ter o Nonato jogando um pouco mais à frente, o René podia entrar para dentro e ficava o James e o Ignacio. Isso era quando o Fluminense já estava um pouco mais avançado com a bola. Na primeira fase de construção tinha Samuel Xavier, tinha René, Otávio e o Fluminense tentava ter essa superioridade numérica. O que o Botafogo fazia para pressionar e inibir esse jogo do Fluminense? O Vidalba não marcava tanto por aqui, ele adiantava um pouco. O Arthur Cabral marcava, por exemplo, aqui o Ignacio e o Montoro marcava o James. E o Botafogo ia adiantando a sua marcação dessa maneira aqui. Muitas vezes o Botafogo ficava com esses três caras aqui um pouco mais na frente, o Vidalba, o Montoro e o Arthur Cabral. A ideia do Botafogo era pressionar de fato o Fluminense, induzir o Fluminense a sair por um lado e encaixar a marcação alta, a marcação-pressão, homem a homem. E funcionou em vários momentos, o Botafogo recuperou a posse de bola, só que não conseguiu ser produtivo em muitos momentos nessa transição ofensiva ao recuperar ela. Então ficou um jogo um pouco laicar, um pouco brigado, bastante brigado, diga-se de passagem. E o que acaba decidindo o primeiro tempo, no fim do primeiro tempo já, é esse golaço de falta do Alex Telles. A gente precisa ir tirar o chapéu pro Alex Telles. Baita golaço dele. Bola parada, uma bola difícil, essa bola que vai por fora da barreira pro canhoto. E o Ganso até tinha tentado avisar ao Fábio, cara. Essa bola vai vir assim, ó, fazendo essa curva. O Fábio, acho que subestimou um pouco a batida do Alex Telles e gol do Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo baixou completamente o seu bloco de marcação e chamou o Fluminense para o seu campo. A ideia me parecia utilizar um pouco esse contra-ataque com o Arthur Cabral, que é um cara que parece pesado, mas ele é um falso lento, porque ele consegue acelerar, consegue brigar lá na frente. E o Botafogo teve a chance de matar o jogo em alguns momentos, alguns passes interessantes do Montoro, principalmente aquele que ele pega a bola, gira, encontra o Vidalba de 3 dedos, que é uma coisa linda, e o Vidalba acaba desperdiçando a finalização. Não conseguiu bater pro gol, não conseguiu fazer o gol e poderia ter concluído melhor, tanto que após aquele lance, o técnico Franklin Carvalho faz substituições no Botafogo. Mas o Fluminense empata, por quê? Ataca mais no segundo tempo e teve um fator que era o Ignacio dentro da área, cara, para ser uma superioridade, cara, naquele momento. Então o Ignacio, ele acaba sobrando livre naquele momento ali. E ele faz o cabeceio e vence o Alisson. O Vitinho não consegue bloquear o cruzamento, que acaba entrando na cabeça do Ignacio, que é um zagueiro alto, se não me engano tem 1,92m, 1,93m por aí de altura. E ele cabeceando livre, dentro da área, próximo do gol. A bola ainda pega na trave, sem chance de defesa para o goleiro do Botafogo. E só depois do gol, o Botafogo tenta jogar. Depois que o Fluminense faz o gol, o Botafogo tenta jogar. Com as substituições, a entrada do Barreira, a entrada também do Matheus Martins. O Fluminense baixa um pouco também a sua marcação após o gol, chama um pouco mais o Botafogo para o seu campo e depois o técnico Zubeldia também faz algumas substituições, coloca jogadores titulares, mas no final das contas o jogo termina empatado em 1-1. O Botafogo ainda teve algumas possibilidades que poderia ter aproveitado melhor, mas, por exemplo, o Jordan Barreira entrou, saiu lesionado, depois entrou o Danilo Pereira. O Matheus Martins entrou um pouco frio no jogo, depois ele melhora, mas o Botafogo não conseguiu hoje momento algum controle do jogo, ficou um jogo muito vivo. E eu senti muita falta do Danilo, hoje jogando bem no time do Botafogo. E eu senti falta do Guinho como esse jogador de maior pegada no meio de campo. Mais um primeiro volante, aquele cara que é um carrapato no adversário, sabe? Ele tá em todos os locais do campo, marcando. Eu senti falta do Guinho. A gente já conhece esse problema que pode acontecer no meio de campo do Botafogo quando só tem o Danilo e o Medina. Porque são dois jogadores mais leves, de mais talento. Nenhum deles tem essa característica de ser um mordedor. Eles marcam, obviamente, mas eu senti o Botafogo hoje com uma falta de pegada maior também nesse setor do meio de campo, no momento que o jogo apertou. E um erro do Botafogo, o maior erro do Botafogo foi não somente recuar, mas é normal do futebol você recuar. Se, por exemplo, o Vidalba faz o gol de contra-ataque, o jogo era outro.
Mas eu senti na parte anímica o Botafogo perdendo dividida, eu senti o Botafogo mole nessa volta do segundo tempo, talvez sentindo que o jogo estava ganho e não estava ganho, cara. O jogo estava perigoso e vivo a todo momento. Uma série de cruzamentos para a área do Botafogo, não conseguindo inibir os cruzamentos. E o gol estava escancarado e o Fluminense consegue empatar a partida. No final das contas, o resultado acaba sendo justo de 1-1. O Fluminense teve suas oportunidades de gol, o Botafogo teve suas oportunidades de gol e o resultado foi justo, foi uma partida equilibrada das duas equipes.